Há muitas culturas com um conceito de fidelidade muito diferente daquele que a maioria de nós tem. Mas há um lugar no mundo onde um costume local obriga algumas mulheres a oferecerem-se aos turistas como um sinal de força. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos olhar mais de perto para Madagascar, um dos países mais remotos e desconhecidos, mas também o mais belo e fascinante do planeta. Madagascar, um arquipélago com tradições tão surpreendentes como o facto de, se um turista chegar a uma aldeia remota no sul de Madagascar, ser costume oferecer-se a algumas mulheres para passar a noite. Um país com curiosidades únicas como a dança dos mortos, uma forma singular de homenagear os defuntos que, de vez em quando, as famílias decidem exumar e vestir os seus mortos para os preparar e festejar como se estivessem vivos. Antepassados daquela que foi a ilha preferida pelos piratas, ou o lugar onde ocorreu um dos maiores genocídios da história, que fez com que a sua população fosse reduzida à metade em poucos anos. Presta atenção e não percas este vídeo, porque te garantimos que tudo nele te vai surpreender. Começa. Madagascar, embora muitos não o saibam, é uma ilha do Oceano Índico que pertence à África e é a quarta maior ilha do mundo, embora seja também uma das menos povoadas devido à sua natureza única e isolada. Mas é também um destino fascinante, cheio de mistérios e curiosidades que cativam quem a visita, como vais ver agora. Localizado na região oriental de África, Madagascar é conhecido pela sua excepcional biodiversidade, flora e fauna únicas e cultura rica, com tradições únicas como aquela com que comecei este vídeo. A sua localização remota e a sua vasta extensão fazem de Madagascar um lugar único e atrativo para os aventureiros e amantes da natureza. O clima em Madagascar varia consideravelmente consoante a região e a época do ano. Em geral, a ilha tem estações secas e úmidas, com temperaturas que podem ultrapassar os 30 graus Celsius em algumas zonas durante o verão. As zonas costeiras tendem a ter um clima mais moderado devido à influência do Oceano Índico. O nome Madagascar tem origem numa combinação de palavras malgaches e portuguesas, a partir da frase malgache Madina Congo, que significa terra dos malgaxes. Os navegadores portugueses foram os primeiros europeus a chegar à ilha no século XV e deram-lhe o nome de Ilha de São Lourenço. No entanto, com o tempo, o nome malgache prevaleceu e tornou-se o nome aceite para a ilha. A língua malgache, tal como a ilha, é única e fascinante, com influências principalmente austronésicas, africanas e indonésias. É a principal língua de Madagascar e é falada pela grande maioria da população. Embora existam numerosos dialectos na ilha, o malgache padrão é o utilizado na educação, nos meios de comunicação social e na administração pública. Para além da sua rica história linguística e cultural, Madagascar tem também a lendária reputação de ser um paraíso para os piratas durante os séculos XVII e XVIII. A ilha, com a sua costa recortada e numerosas pequenas ilhas, constituía um esconderijo ideal para os piratas que rondavam as rotas marítimas próximas. Diz-se que alguns piratas famosos esconderam tesouros na ilha, o que deu origem a inúmeras lendas e mitos sobre a procura de tesouros perdidos em Madagascar. A lenda do tesouro perdido de Madagascar tem intrigado caçadores de tesouros, historiadores e aventureiros durante séculos. O famoso pirata Olivier Levasseur, conhecido como Labuse, é um dos principais protagonistas destas lendas. Disse que, antes de ser capturado e executado na Ilha da Reunião, Levasseur divulgou ao público um criptograma que supostamente revelava a localização do seu tesouro em Madagascar. Embora muitos tenham tentado decifrar esta mensagem, o tesouro de Labuse continua a ser um mistério por resolver. Muitos acreditam que estas lendas podem ter sido exageradas ou mitos sem fundamento. Mas é verdade que Madagascar era um destino favorito para os piratas e a atração da possibilidade de descobrir um tesouro perdido continua a ser poderosa. E a ilha de Madagascar continua a ser um destino fascinante tanto para os aventureiros modernos como para aqueles que procuram verdadeiramente desenterrar os segredos do passado. Chegar a Madagascar já não é tão complicado como era há séculos atrás, e com tesouro ou sem tesouro, há várias formas de viajar para esta enorme e bela ilha. Os viajantes chegam normalmente por via aérea, através de vários aeroportos internacionais,
incluindo o Aeroporto Internacional Ivato, em Antananarivo, a capital do país, e o Aeroporto Nosy Be, na ilha com o mesmo nome, que é um destino turístico popular. Além disso, existem aeroportos regionais em diferentes partes da ilha que oferecem voos domésticos. Madagascar é tão grande que é a quarta maior ilha do mundo, apenas ultrapassada pela Groenlândia, Nova Guiné e Bornéu. Esta vasta extensão de terra dá origem a um arquipélago único de pelo menos 200 ilhas e ilhéus mais pequenos, muitos dos quais são desabitados e oferecem paisagens de cortar a respiração para explorar. A ilha principal de Madagascar, conhecida como a Grande Ilha Vermelha, alberga uma incrível diversidade de paisagens, desde florestas tropicais luxuriantes a desertos áridos e montanhas espetaculares. A sua capital, Antananarivo, situa-se no coração da ilha e é um centro vibrante de cultura e atividade. Para além da capital, Madagascar tem inúmeras cidades e aldeias pitorescas que oferecem uma visão única da vida e da cultura malgaches. Entre os principais locais a visitar, encontra-se a ilha de Nosy Be, um belo ilhéu no norte de Madagascar, conhecido pelas suas praias de areia branca, águas cristalinas e vegetação luxuriante. É um destino popular para mergulho e snorkeling, bem como para relaxar em resorts de luxo. A leste, encontra-se a ilha de Sainte-Marie, famosa por ser um refúgio para as baleias jubarte durante a época de acasalamento. Também oferece belas praias e uma rica história de piratas, como aquela de que te falamos no início. O sul de Madagascar contém alguns dos lugares e tradições mais curiosos do planeta, como o que te contamos no início deste vídeo. Nesta zona encontra-se o Parque Nacional de Isalo, conhecido pelas suas espetaculares formações rochosas, desfiladeiros profundos e oásis escondidos. Um paraíso para os caminhantes e amantes da natureza. Mas o mais impressionante, tanto no sul de Madagascar como noutras ilhas como Nosy Be, é o número de turistas acompanhados por mulheres jovens que podes encontrar, infelizmente muitas vezes até adolescentes. De acordo com todas as investigações, isto tem muito a ver com os costumes locais em algumas aldeias da ilha, segundo os quais as mulheres solteiras e as mulheres de alguns grupos étnicos devem oferecer relações íntimas a homens da aldeia e a visitantes estranhos. Estas mulheres, infelizmente muitas vezes na adolescência, põem de lado alguns homens, mas estes costumes fazem com que seja vergonhoso recusar um turista. A tradição malgache exige que muitas jovens saiam das suas apertadas casas de família a meio da adolescência, para as suas próprias pequenas cabanas, muito perto da casa dos pais, como um rito de passagem para a idade adulta. A intenção das famílias é também prepará-las para o casamento. Mas esta tradição antiga, ainda preservada no século XXI por alguns grupos étnicos, deixa infelizmente raparigas solteiras que não se casam à custa dos homens que rodeiam as suas cabanas à noite, influenciados por antigas crenças locais. Esta situação e este condicionamento fazem com que os pretendentes que poderiam casar com raparigas malgaches solteiras percam o interesse assim que engravidam. O resultado a longo prazo faz de Madagascar o país com uma das taxas mais elevadas de gravidez na adolescência, de acordo com as Nações Unidas, e uma das taxas mais elevadas de casamento na adolescência, com 41% das raparigas casadas até aos 18 anos. Para além de todos estes problemas e do impacto devastador nas jovens, talvez o maior dano seja o facto de, infelizmente, todos os anos, hordas de homens estrangeiros viajarem para Madagascar em busca destas mulheres. Um verdadeiro flagelo que, nos últimos anos, continua a aumentar. De acordo com o antropólogo Jeffrey Kaufman, especialista no sul de Madagascar, numa perspectiva tradicional malgache, faz sentido que os pais levem as jovens para as suas casas para se tornarem seres sexuais. O antropólogo afirma que, segundo os nativos de Madagascar, esta prática é vista como uma preparação para a vida, o casamento e os seus próprios filhos. As casas das raparigas situam-se a leste da casa principal da família, em sinal de respeito pelos antepassados que, segundo se crê, influenciam o destino ou a desgraça dos vivos. É certamente por tudo isto que as mulheres e as solteiras, conhecidas em Madagascar pelo nome de Ampelatovo, podem ser pagas pelos homens que entram nas suas cabanas. Esta realidade
é uma das razões que fazem de Madagascar um dos lugares com as taxas de fertilidade mais elevadas do mundo, com uma média de 4 filhos concebidos por mulher. Do canal, pensamos que estas tradições deveriam ser revistas com o avançar dos tempos, começando por perguntar às mulheres jovens e solteiras o que pensam, para que sejam elas a ter o poder de decidir o seu destino, e não o contrário como parece acontecer neste canto remoto do planeta. Infelizmente, uma das razões para manter estas tradições antigas tem a ver com o facto de Madagascar ser atualmente um dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita de apenas $522. Devido às suas regulamentações ao longo da sua história, tem tido uma economia pouco diversificada, centrada nas matérias-primas e na agricultura, sendo a sua principal exportação atualmente a baunilha. E aqui está outro facto realmente surpreendente. Mais de 50% de toda a baunilha do planeta vem de Madagascar. Para além da baunilha, é também um grande exportador de ouro, níquel, cobalto e ferro. Mas apesar disso, é um país muito pobre. E muito disso deve-se ao facto de ter havido um período em que o país adoptou um modelo de governo baseado numa ideologia marxista-leninista. Durante esse período, foi imposta uma série de regulamentos e restrições comerciais que afetaram negativamente o desenvolvimento empresarial e, consequentemente, contribuíram para um declínio do bem-estar econômico da população. Esta pobreza, aliada à tradição antiquada que faz de Madagascar um dos países com maior número de gravidezes na adolescência, tem muito a ver com o facto de Madagascar ser também um dos locais mais densamente povoados do mundo. Com uma população de mais de 28 milhões de habitantes, o país é densamente povoado, comparável em termos de densidade populacional a países como a Libéria ou a Colômbia. No entanto, apesar desta elevada densidade, Madagascar não tem cidades com mais de 2 milhões de habitantes, uma vez que mais de 60% da sua população reside em zonas rurais. Outro facto que distingue Madagascar é a sua biodiversidade, uma biodiversidade verdadeiramente excepcional que se deve em grande parte à sua dimensão considerável e ao seu isolamento geográfico durante milhões de anos. Separada do continente africano há mais de 80 milhões de anos, esta ilha transformou-se num laboratório natural único que alberga uma diversidade espantosa de flora e fauna endêmicas. De facto, cerca de 90% das espécies vegetais e animais existentes em Madagascar não se encontram em nenhuma outra parte do mundo. É por isso que um dos aspectos mais fascinantes da biodiversidade de Madagascar é a sua incrível variedade de lêmures. Estes primatas endêmicos são os verdadeiros ícones da ilha e representam uma diversidade espantosa em termos de tamanho, forma e comportamento. Desde os lêmures noturnos, como o lêmure de cauda anelada, até aos lêmures diurnos, como o lêmure de cauda longa, cada espécie tem adaptações únicas que a tornam especial e única no planeta. Para além dos lêmures, a fauna de Madagascar é notavelmente única e extraordinária. Aqui, encontrarás espécies tão invulgares como o gorgulho de pescoço de girafa, um inseto cujo apêndice alongado característico o ajuda a enrolar folhas em tubos para depositar os seus ovos em segurança. Outro animal único e extraordinário é o rato gigante malgache, capaz de saltar até 1 metro no ar, e os tenrecs, pequenos mamíferos endêmicos de Madagascar, que são uma mistura característica de toupeiras, musaranhos e ouriços, demonstrando uma extraordinária diversidade evolutiva nesta ilha única. Madagascar possui também uma grande variedade de espécies vegetais únicas, muitas das quais com propriedades medicinais e utilizadas pelas comunidades locais há séculos. A ilha é também o lar de uma variedade espantosa de répteis e anfíbios, incluindo camaleões coloridos e sapos venenosos. Entre estes animais e as suas florestas tropicais, montanhas escarpadas e costas imaculadas, Madagascar é um tesouro de biodiversidade que continua a fascinar cientistas e amantes da natureza de todo o mundo. Um lugar tão incrível que tem muito a ver com o famoso filme de animação. Embora seja bom compreender que algumas pessoas podem ter uma ideia errada sobre a vida selvagem do país por causa do filme. Para começar, os pinguins não vivem em Madagascar, nem os leões, as zebras
ou qualquer outro grande mamífero africano. O único animal nativo destas ilhas que aparece no filme é o lemur. Este país foi um dos últimos lugares do planeta a ser povoado pelo homem. Os primeiros a chegar foram os austronésios, povos do atual Sudeste Asiático, por volta de 500 d.C. Depois vieram, em menor escala, os bantus, oriundos do Sudeste de África. Mais tarde veio uma pequena migração de árabes, e finalmente os europeus, fazendo deste país remoto uma mistura inigualável de etnias e culturas. O país tem uma área total de mais de 587 mil quilômetros quadrados, o que o torna tão grande como a Ucrânia ou o Quênia. O seu litoral estende-se por, pelo menos, 5.000 quilômetros, um litoral semelhante ao da Argentina ou de Espanha. É por isso que ao longo da sua costa, podes encontrar um número infinito de praias paradisíacas, recifes de coral e até mangás. Estes últimos não são habitualmente visitados por muitos turistas porque, para além do facto de o turismo internacional não estar muito desenvolvido no país, estes belos locais naturais estão ainda muito longe das rotas turísticas tradicionais. Quanto aos crocodilos de Madagascar, é importante notar que eles existem nos mangás e noutros corpos de água da ilha. No entanto, em geral, os crocodilos de Madagascar não representam uma ameaça significativa para os seres humanos, uma vez que tendem a ser mais tímidos e a evitar o contato com as pessoas. A nação insular tem sido governada de forma independente durante a maior parte da sua história. Embora os portugueses tenham chegado às ilhas no século XVI, foram os franceses que as colonizaram a partir de 1897, tendo sido uma colônia de França até muito recentemente, quando, em 1858, a França declarou a sua independência como República de Madagascar. Outra das peculiaridades fascinantes de Madagascar é a sua forma única de honrar os mortos, conhecida como Famadihana ou Dança dos Mortos. Esta prática única reflete a profunda ligação que a cultura malgache tem com seus antepassados e a importância dada à manutenção da memória daqueles que já faleceram. A Famadihana realiza-se de poucos em poucos anos, dependendo da comunidade e das tradições familiares, e é normalmente um evento festivo e significativo. Durante este ritual, os membros da família reúnem-se para exumar os restos mortais dos seus entes queridos das sepulturas familiares. Uma vez desenterrados, os corpos são cuidadosamente limpos e vestidos com roupas novas, num gesto de respeito e renovação. A celebração prossegue com uma alegre procissão, acompanhada de música e dança, em que os familiares transportam os corpos dos seus falecidos através da aldeia ou da comunidade. Este ato simboliza o reconhecimento da presença contínua dos antepassados na vida cotidiana da família e da comunidade, bem como uma forma de lhes mostrar que continuam a ser recordados e amados. A Famadihana é um exemplo único e marcante de como as culturas podem expressar o luto e a veneração pelos falecidos de formas únicas e significativas. Embora possa parecer estranho de uma perspectiva ocidental, para os malgaches, esta prática representa uma forma profunda e profundamente enraizada de manter viva a memória e o legado daqueles que partiram. Uma prática que tem muito a ver com a religião maioritária em Madagascar. Embora exista um grande número de católicos, protestantes e muçulmanos em Madagascar, a maioria da população segue o animismo, que é um conjunto de crenças tradicionais resultantes da fusão das religiões austronésias e africanas. No animismo, existem muitas regras e proibições culturais conhecidas como fadi, em que muitas ações podem trazer fortuna ou infortúnio, dependendo do caso e do teu grau de superstição. Estas crenças estão profundamente enraizadas na sociedade malgache e refletem a importância da espiritualidade e da ligação ao mundo espiritual. Madagascar é também conhecida como a Grande Ilha Vermelha, porque grande parte do seu território é composto por solos ricos em ferro e alumínio, que tingem a terra de um vermelho intenso e impressionante. Esta característica única provoca um fenômeno notável durante a estação das chuvas, uma vez que a água que desce pelos rios transporta consigo estes sedimentos, que são depois depositados no mar.
O resultado é que Madagascar assume o aspecto de um derrame de sangue no oceano, criando uma imagem impressionante e distinta, vista do ar ou à distância. Para além da sua cor inconfundível, um outro facto extraordinário é que antes de as grandes potências coloniais se fixarem nesta terra, esta ilha era o refúgio preferido de muitos piratas, uma vez que o país se encontra num ponto estratégico perto das principais rotas comerciais do mundo. Sabe-se que o capitão James Mason fundou aqui uma colônia conhecida como Libertatia. A convivência com os piratas era tão comum em Madagascar que até a ilha Sainte-Marie, a 6 quilômetros da costa oriental de Madagascar, era conhecida simplesmente como Ilha dos Piratas, nos mapas da época. Na altura, homens e mulheres vestiam-se provavelmente de forma diferente na ilha, o que não é o caso agora, uma vez que o vestuário tradicional malgache é único no seu gênero e é unissexo. Embora possa parecer estranho, neste país, tanto os homens como as mulheres usam a mesma peça de vestuário. Uma peça de vestuário conhecida como lamba é um pedaço de tecido retangular que é enrolado à volta do corpo de várias formas. A forma como é usada pode dar origem a dezenas de combinações diferentes, tornando-a extremamente versátil e adaptável a diferentes estilos e ocasiões. Na antiguidade, este país era um reino, e um dos seus monarcas mais notórios foi a rainha Ranavalona, a primeira, mais conhecida pelo seu povo como o Calígula de Madagascar. Ranavalona ganhou esta alcunha porque durante o seu cruel reinado, no ano de 1828, tomou medidas extremas para consolidar o seu poder, eliminando a maior parte da sua família que pudesse ser uma ameaça ao seu trono. Para além disso, implementou uma política de genocídio contra todos os que praticavam a fé cristã nas suas terras, resultando na expulsão e perseguição de numerosos cidadãos. Expulsou também a maioria dos estrangeiros, confiscando os seus bens e expulsando-os do país. Estas ações provocaram uma grande emigração de pessoas para fora do país, o que levou a uma redução drástica da população do arquipélago. Em apenas 33 anos de governo do primeiro Ranavalona, a população de Madagascar diminuiu de 5 milhões para metade, marcando um período negro na história do país. Estes acontecimentos constituem a maior parte do passado mais triste e cruel de Madagascar e moldaram a história e a identidade de Madagascar ao longo dos séculos. Uma era que moldou a ilha da mesma forma que os muitos terremotos que aqui ocorrem todos os anos. Porque, embora Madagascar esteja longe de qualquer falha tectônica ativa, pelo menos 500 sismos são registrados aqui todos os anos. Pensa-se que isto acontece porque a crosta terrestre em Madagascar é muito fina, pelo que a atividade do manto que a atividade do manto se reflete de forma muito mais intensa, tornando-o um dos países mais geologicamente ativos do mundo. Esta atividade faz de Madagascar um país muito montanhoso. Na zona central, apresenta diferentes planaltos com altitudes entre 500 e 1.500 metros, enquanto as suas costas são bastante planas, com uma altitude média de 400 metros. A altitude média da ilha é tão elevada como a do Japão ou da Colômbia, e o seu ponto mais alto é o Monte Maromocotro, que se eleva a cerca de 2.867 metros acima do nível do mar. Para além das suas montanhas, tradições, vida selvagem e biodiversidade única, Madagascar tem também vários locais classificados como Patrimônio Mundial da Unesco. Entre eles, destaca-se a Colina Real de Ambohimanga, um cemitério quinhentista de grande importância cultural e espiritual para o povo malgache. Destacam-se também as florestas tropicais de Atsinanana, que albergam uma diversidade única de flora e fauna, incluindo muitas espécies raras de primatas e lêmures, algumas das quais são endêmicas de Madagascar e não se encontram em mais nenhum lugar do mundo. Outro local emblemático é a Reserva Natural Estrita de Tsingui de Bemaraha, um labirinto de formações calcárias que cobre uma parte considerável da metade ocidental da ilha. Esta paisagem surreal e única alberga uma variedade de espécies vegetais e animais adaptadas a este ambiente rochoso e acidentado. Estes são apenas alguns exemplos das muitas paisagens e curiosidades que Madagascar tem para oferecer. Quer explores as suas ilhas remotas, descubras a sua rica cultura,
ou te maravilhes com a sua impressionante biodiversidade. Viajar para Madagascar pode ser uma experiência inesquecível. Nós, no Mundo Sem Censura, esperamos que esta viagem pelos mistérios da exótica ilha de Madagascar tenha sido tão excitante para ti como foi para nós. Pensando nisso e no esforço que levamos para fazer estes vídeos, gostaríamos que nos deixasses um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudares a continuar a trazer-te o melhor conteúdo todas as semanas. Se gostaste deste vídeo e ainda não te inscreveste, não esperes mais e falo agora ativando o sininho para não perderes os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este que podes desfrutar agora para conheceres um dos cantos mais fascinantes do planeta. Não percas e descobre as maravilhas que este lugar tem para oferecer.